Silencio o meu coração e elevo ao céu o meu pensar. Eu me prostro em adoração. Tua presença eu desejo experimentar. Te consagro ouvidos atentos e uma alma sedenta por ti. Eu sou um filho tão frágil e pequeno, mas tua graça é o que me faz prosseguir. Fala, Senhor, fala comigo. Quero ter comunhão com o meu melhor amigo. Fala, Senhor, com tua voz tranquila. Eu abro meu coração. É tua minha vida. Silencio o meu coração e elevo ao céu o meu pensar. Eu me prostro em adoração. Tua presença eu desejo experimentar. Te consagro ouvidos atentos e uma alma sedenta por ti. Eu sou um filho tão frágil e pequeno, mas tua graça é o que me faz prosseguir. Cante, fala, Senhor, fala comigo. Quero ter comunhão com o meu melhor amigo. Fala, Senhor, com tua voz tranquila. Abro meu coração. É tua minha vida. Só a igreja. Fala, Senhor, fala comigo. Quero ter comunhão com o meu melhor amigo. Fala, Senhor, com tua voz tranquila. Abro meu coração. É tua minha vida. Sim, Deus, esse é o nosso desejo. Neste momento vamos ouvir a tua palavra, Senhor. Que o Senhor mande embora toda distração, toda preocupação, toda ansiedade para o que vai acontecer na semana, Senhor. Que a nossa atenção venha estar 100% em Ti, Jesus. Atentos ao que o Senhor quer nos ensinar, ao que o Senhor quer falar aos nossos corações, ó Pai. Nossos ouvidos estão atentos, o nosso coração está aberto para receber o que precisamos receber de Ti, o que precisamos mudar, o que precisa ser transformado em nós, ó Pai. É isso que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, amém. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Romanos 5. Essa semana nós estávamos, essa pregação que eu vou fazer hoje, eu fiz na semana passada com os nossos jovens, na nossa noite acústica. E calhou que no querigma a gente citou um pouco
o que eu tinha pregado, né? Quem aí nunca veio no Querigma, meu irmão? Reserva um horário na sua semana, esteja aqui na terça-feira. É um tempo maravilhoso de aprendizado. É um tempo muito bom de crescimento na palavra do Senhor. E a gente começou a falar sobre o sofrimento humano. E como muitas vezes nós não compreendemos o porquê passamos por certas situações. Porque certas coisas acontecem com a gente porque Deus permite. Ou porque Deus não permite. Queria pedir só para baixar um pouquinho só o teclado aqui para mim no retorno, por favor, Rudy. E quando a gente sofre, quando a gente passa por alguma tribulação, a gente sempre questiona Deus sobre isso. Deus, por quê? Por que isso acontece? Por que o Senhor permitiu? Por que o Senhor não permitiu que isso acontecesse? As dúvidas vêm e isso é natural. É natural os questionamentos. Mas a gente precisa ter fé que mesmo em meio às tribulações, o Senhor está trabalhando algo em nossos corações e em nossas vidas. É isso que Romanos 5 vai dizer. A gente vai ler dos versículos 1 ao 5. E ele diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé e esta graça na qual estamos firmes. Assim, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Mas não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. O caráter aprovado, esperança. Essa esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. É um texto engraçado, se você vê pelo ponto de que a tribulação vai gerar esperança. Porque na lógica, uma tribulação, pelo contrário, ela não geraria esperança em nós. Ela traria uma desesperança. A tribulação sempre vem com dor, vem com a falta de ver um futuro, de ver uma solução. Mas o texto que Paulo nos mostra, pelo contrário, a tribulação ela vai trazer resultados eternos em nós. E é engraçado porque Paulo diz que ele se gloria nas tribulações. Irmãos, Paulo foi um homem atribulado. É um homem importante na Bíblia, é importante para a nossa fé, é importante para a nossa doutrina. Mas irmão, foi um homem atribulado. Olha o que ele vai dizer em 2 Coríntios 11. Devo estar fora de mim para falar desta maneira, mas trabalhei muito mais. Fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia como náufrago em alto mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentando perigos nos rios, perigos dos assaltantes, perigos entre os meus compatriotas, perigo entre os gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos entre falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, preocupando-me com todas as igrejas. Olha o quanto de coisa Paulo já viveu e já passou. Com certeza, muitos de nós não suportaria viver tudo isso. A primeira batalha que a gente enfrentasse, talvez a gente ia espanar e ia falar: não dá, isso daqui não vem de Deus. Se eu estou fazendo a vontade de Deus, não era para eu estar passando por isso. Se eu estivesse obedecendo ao Senhor, não era para eu estar passando por isso. Então isso está vindo do diabo, não é de Deus.
Não necessariamente, irmãos. Obediência não é sinônimo de que a vida não vai ter tribulações. Olhe os discípulos. Jesus falou: entrem no mar, que vão para outra margem e eu vou encontrar com vocês lá. Os discípulos obedeceram, eles entraram no barco. E no meio da noite, eles enfrentam uma tempestade terrível no meio do mar. Eles obedeceram, mas passaram por isso. José foi obediente em todo o tempo e passou por tribulações. Davi foi fiel ao rei Saul, mas mesmo assim o rei Saul quis matá-lo. Foi perseguido pelo seu rei, pelo seu sogro. O sofrimento na nossa vida, ele é algo natural e ele vai acontecer. Jesus nunca prometeu uma vida sem sofrimentos e sem tribulações. Pelo contrário, ele falou: na vida vocês vão ter aflições. Paulo entendia isso. Só que ele entendia algo a mais. Além de ele saber que as tribulações viriam, ele sabia que a tribulação iria trazer resultados maiores a ele. Paulo compreendia isso. E ele celebra isso. Porque quando ele fala, mas também se gloriem nas tribulações, ele não está falando para ser um masoquista, para amar a dor, para amar a tribulação. Não, mas é saber que a tribulação ela vai produzir algo em você. Que o Senhor está contigo no meio da tribulação para gerar algo em sua vida. Mas os resultados da tribulação, ela só vem para aqueles que estão firmados na graça. É o que ele fala no verso 2. Ele fala: por meio de quem obtivemos acesso pela fé, e esta graça na qual estamos firmes. Então, a tribulação só vai gerar perseverança, caráter aprovado e esperança para aqueles que estão firmados na graça de Deus. Quem não está firmado na graça de Deus, só vai passar a tribulação e nada vai ser gerado. Resultado nenhum vai tirar da tribulação. Por isso, precisamos estar firmados na graça de Deus, firmados na fé no Senhor, sabendo que, por mais que estamos vivendo um problema, uma tribulação, o Senhor está do nosso lado. Ele é o bom pastor em meio ao vale. Então, meus irmãos, a tribulação na nossa vida, ela não é um acidente, ela faz parte do nosso processo. Faz parte do nosso processo de fé. E a gente precisa aprender a viver com ela. Aprender a passar por ela. Ninguém gosta de viver tribulação, ninguém gosta de dor, isso é natural. Mas ela faz parte da nossa vida. A palavra tribulação que é usada no original, o nome dela é uma palavra difícil, irmão. Thlipsis, acho que é isso que fala. E essa palavra, ela tem o sentido de pressão. É a mesma palavra que eles usavam para prensa de uvas para extrair o vinho, prensas de azeitonas para extrair o azeite. Paulo usa essa mesma palavra para falar das tribulações das nossas vidas. Então ele já está trazendo o sentido que a pressão que estamos sofrendo hoje, ela vai ser usada para extrair algo de nós. E o que vai sair de nós? O que isso vai resultar? A gente precisa de fé nas horas da tribulação. Aprender com elas, suportá-las. Mas a gente precisa trazer isso para nós, que
Não é porque entregamos a nossa vida a Deus. A gente precisa entender isso muito bem. Não é porque vivemos uma vida de obediência, porque entregamos a nossa vida ao Senhor, que as coisas vão andar tudo bem, sem problema, sem tribulação. Isso não é real. Se a nossa fé é baseada nisso, a nossa fé está errada. E aí, quando vem a tribulação, a gente não consegue suportar. Porque a nossa fé está baseada em algo que não é real. As nossas expectativas estão baseadas em algo que não é real. Mas a gente precisa aprender. Porque a tribulação ela vai produzir algo em nós. E a gente precisa aprender a viver com ela. E hoje, a gente vive uma sociedade que não aguenta pressão, não aguenta tribulação. Qualquer coisa é motivo para sair fora. E uma das coisas que a tribulação vai produzir em nós é a perseverança. Perseverança é você ficar embaixo, resistir àquela dor, resistir àquele peso nas costas. Hoje a gente tem uma sociedade que não aguenta. Mas por quê? É ensinado para nós e a gente coloca no nosso coração que o que importa é ser feliz. E aí todas as coisas que a gente começa, a gente para pelo pequeno problema que aparece. Quantos jovens eu já vi que pula e pula de faculdade em faculdade, porque ele começa algo que ele quer, e aí ele se depara com uma matéria que ele não gosta, e ele fala, não é para mim, não gostei, aí ele vai para outra, e vai para outra, vai para outra. Gente precisa entender que até nas coisas que mais amamos, teremos problemas. Casamento é maravilhoso, mas vamos enfrentar problemas. E isso não é motivo para dizer, não amo mais, só porque apareceu um problema. Não, irmão. Os problemas vão aparecer. Poxa, eu queria tanto um emprego, eu queria tanto entrar neste lugar. Conseguiu o emprego. Aí você está lá, 6 meses legal, troca o seu chefe, entra um chefe chato pra caramba. Aí você fala, não estou gostando, isso daqui está muito ruim, vou cair fora. Porque o que importa é ser feliz. Irmão, infelizmente, hoje, a geração mais nova é que está acontecendo isso. Os CEOs das empresas se preocupam, porque a geração atual é a geração que menos quer um cargo de liderança. Porque não quer as responsabilidades, não quer o tempo de trabalho, não quer lidar com as pressões do cargo. E isso, irmãos, fica o aprendizado para nós que temos filhos. Nossos filhos precisam passar por problemas. Eles precisam aprender a lidar com os problemas deles. Se a gente resolve todos os problemas dos nossos filhos, eles não vão saber lidar com os problemas deles. Quando crescer, seu filho não vai ser seu para sempre. E as meninas sentem falta disso. Cadê os homens de verdade? Cadê os homens que têm atitude, que querem crescer na vida, que querem ter... Irmãos, para vocês terem uma noção, as meninas de 27, 26 anos já estão na pós-graduação. Os meninos de 26 anos estão na primeira faculdade, morando dentro da casa dos pais. O que está acontecendo? Não existe visão de futuro, não existe a vontade de viver, de desbravar, porque tem medo de se frustrar, não quer se frustrar, não quer passar por tribulação, não querem perseverar quando algo vem sobre eles.
Mas a perseverança, ela tem que fazer parte das nossas vidas. Jesus é um exemplo de perseverança. Na morte de cruz, Jesus estava no Getsêmani e ele falou assim: Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Jesus estava dizendo: Deus, se for possível, não deixa eu ir para a cruz não. Manda outro. Jesus estava perseverando. A dor já estava sendo grande, a pressão já estava sobre ele, mas Jesus falou assim: eu vou aguentar e vou aguentar até o fim. Perseverar em meio à dor. A gente não pode espanar por qualquer coisa, cair fora por qualquer coisa. A gente precisa aprender a lidar com os problemas. Se a pressão está grande, se a dor está grande, nós precisamos dobrar o nosso joelho e falar: Senhor, está difícil de aguentar, mas eu quero continuar aqui, porque eu sei que aqui tem aprendizado e crescimento apesar da dor. Porque as tribulações às vezes vêm como um teste do Senhor. O Senhor quer testar a sua fé, o Senhor quer provar o seu caráter, o Senhor quer te fazer melhor para algo que Ele tem para você, assim como Ele fez para o povo do Egito. O povo de Israel saiu do Egito, ficou 40 anos no deserto, podia ter feito o percurso em menos tempo, em meses, mas ficou 40 anos no deserto. Por quê? Precisavam ser provados, preparados para entrar numa terra que já estava pronta para eles. Às vezes a tribulação vem assim. Às vezes a tribulação vem por escolhas erradas que fazemos. Mas o nosso Deus é um Deus misericordioso, onde Ele torna o mal em bem. Então, apesar de nos enfiarmos em problemas, o Senhor vai extrair algo bom de nós ali, se nós permanecemos. Olha Davi. Davi pecou com Batseba, matou o esposo dela. Mas o Senhor transformou o erro dele em bem, porque na genealogia de Jesus está quem lá? Batseba. O nosso Deus é especialista em transformar as coisas ruins em coisas boas a nós. Mas a gente precisa aprender a perseverar, estar debaixo ali da pressão e aguentar. Aguentar. É assim que acontece. A gente tem a frase, né, das academias: no pain, no gain. Sem dor não tem ganho. É a mesma coisa na nossa fé. Em meio às tribulações, sem dor não tem ganho. Nós precisamos permanecer firmes em Deus, firmes no Senhor, e deixar o Senhor trabalhar em nós, deixar o Senhor agir em nossa vida, porque a perseverança, ela vai gerar um caráter aprovado pelo Senhor, um caráter que o Senhor deseja. E o caráter aprovado, Paulo vai usar a palavra dokimê do grego, que quer dizer a palavra do metal testado no fogo. Então, o ouro, quando ele precisa ser lapidado, quando ele precisa ser modelado, ele precisa ser colocado no fogo. O fogo é a única coisa que deixa o ouro maleável a ser moldado. E olha o que Pedro vai dizer na sua primeira carta: nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por várias provações, para que a prova da fé de vocês, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que provado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Quando o Senhor vem com a sua mão para nos testar, ou no meio da tribulação Ele quer moldar o nosso coração, Ele está nos colocando no fogo para nos moldar e para arrancar fora aquilo que não precisa, as impurezas que precisam ser levadas embora, queimadas pelo fogo. E é aí que o Senhor prova a nossa fé, porque às vezes
nós achamos que temos fé, mas na verdade estamos apenas entusiasmados. A gente se emociona nos cultos, a gente levanta a mão, sente o arrepio. Nossa, olha, arrepiei hoje com aquele louvor. Mas na segunda, não vive com obediência. E está achando que por estar aos domingos na igreja, isso é fé. Mas isso não é fé. É entusiasmo. É cultura. Às vezes a nossa fé está nos resultados, no que Deus vai fazer. Se Deus não fizer, eu não tenho fé. Eu orei para o Senhor fazer isso e o Senhor não fez. Orei para o Senhor me dar um filho e o Senhor não me deu. Então, eu não adoro mais a esse Deus. Isso não é fé. Tem uma música muito linda do Baruch, ele cantou aqui quando ele esteve com a gente. Ele continua sendo bom. E uma das frases é: chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus. E ouvir o não de Deus é pesado, dói. Mas é aí que o Senhor vai provando nossa fé. É aí que é extraído o caráter aprovado. Porque o Senhor vai falar assim: Ele me honra, Ele me ama por quem eu sou, não pelo que eu dou, não pelo que eu faço. Isso é uma fé verdadeira. Às vezes a nossa fé está baseada em conferências, em acampamentos, em cultos. Não, mas eu preciso daquele evento, porque aquele evento eu saio de lá renovado. E irmão, é a única coisa que te faz sair renovado. Então sua fé também está estruturada em algo raso. A sua fé está sendo construída na areia. Porque não tem como você precisar de eventos e eventos para ter uma fé firme, para sair renovado, para ter experiências com Deus. Não, isso tem que ser no dia a dia. As experiências que a gente tem aqui, ela tem que acontecer no nosso quarto, com a porta fechada, falando com o Senhor, chorando, ao ouvir a palavra, ao ler a palavra de Deus, quebrantados ao falar com o Senhor em nosso quarto. É ali que Deus se move. Pessoas que a fé está baseada naquilo o que Deus fez na família do nosso amigo, o que Deus fez na vida dos meus pais, e aí quando passa pela primeira crise sozinho, não existe mais fé. E aí a gente está vivendo dessa forma e achando que tem fé, mas na verdade é só empolgação. E quando o Senhor vem para nos colocar no fogo, Ele quer queimar justamente isso. Ele quer tirar tudo que é errado, as coisas onde a nossa fé está fundamentada, que não são em Jesus. E aí Ele queima para extrair um caráter aprovado pelo Senhor. E caráter, meu irmão, é diferente de reputação. Você pode ser um mau caráter, mas ter uma reputação muito boa. Você vai aparecer na frente de todo mundo vai te amar, vai te achar a pessoa mais sensacional dessa vida. Mas por trás você não é nada daquilo que você demonstra. Preguei isso aqui há alguns dias atrás, algumas semanas atrás, no culto da manhã, sobre vivermos de aparência. Quando o Senhor vem extrair de nós, quando o Senhor nos coloca no fogo, Ele não quer apenas mostrar algo de nós. Ele quer mexer lá no nosso interior. Ele quer mexer no fundo da nossa alma. E queimar aquilo que não presta e trazer aquilo que precisa ser trazido à tona. O Senhor, Ele está interessado nisso.
E aí vem o final dessa cadeia da tribulação, o resultado final da tribulação, a esperança. Ela termina onde a gente mal esperava que a tribulação poderia resultar, numa esperança. E a esperança, ela vem de cicatrizes. A pessoa que já passou por uma tribulação, já provou da bondade, já provou do poder de Deus, ele carrega nele uma cicatriz da tribulação. E nele ele tem a certeza absoluta de que Deus esteve com ele naquele momento. E quando ele for passar de novo por um problema, ele sabe que Deus vai estar com ele, porque ele carrega as cicatrizes da tribulação. Uma pessoa nova convertida, que entregou a sua vida ao Senhor, ela espera pela fidelidade do Senhor. Mas alguém que já teve a sua fé provada na tribulação, ela tem certeza que o Senhor é fiel. Ela não está esperando, ela sabe que Ele é. Porque a nossa fé, ela só é provada nas tribulações, irmãos. Não tem jeito. A esperança, ela não vai ser extraída da vida boa, ela vai ser extraída na tribulação. Quando eu me casei, no ano do meu casamento, eu já contei isso aqui algumas vezes, eu sofri um golpe no banco, e minha conta ficou negativa, e o dinheiro do salário entrava para cobrir o negativo, aí eu precisava pagar a conta ficava negativa de novo, e ficou assim quase um ano. Eu não dormia direito à noite, de preocupação, pensando: Senhor, o que eu vou fazer com essa situação? Neste momento, Deus começou a ensinar o meu coração, porque eu já tinha visto a bondade e a fidelidade do Senhor através da vida dos meus pais. Eu tinha visto, mas nunca experimentado. A minha esperança no Senhor era algo que eu via através dele, mas eu nunca tinha experimentado para ser provada a minha fé. E ali eu experimentei pela primeira vez a provação se a minha fé estava firme ou não no Senhor. Porque eu poderia chegar em Deus e falar assim: Deus, eu estou lá te servindo, apesar da conta negativa, eu estou dizimando, eu estou lá servindo dia e noite, eu chego cedo na igreja, eu vou durante a semana na igreja para fazer as coisas, por que eu estou passando isso? Tem pessoas que vivem te desobedecendo e não passam por isso. Os questionamentos vêm. E apesar disso, eu podia ter falado: chega, não vou servir, porque ele não está sendo fiel. Mas nós adoramos e servimos ao Senhor pelo que Ele é e não pelas coisas que Ele faz. Ele é fiel, Ele é bondoso, Ele é misericordioso. Apesar da situação que a gente está passando, Ele continua sendo. Ele é. Apesar de tudo. E após isso, após a tribulação, vem a esperança. Nós carregamos em nós a certeza de que o Senhor é fiel em todo o tempo. Eu queria convidar você a ficar de pé neste momento. Eu queria chamar o pessoal da música. Nós precisamos permanecer na tribulação. Eu sei, a dor vem, os questionamentos vêm, mas a fé ela precisa estar firmada na graça do Senhor. Saber que Ele é o bom pastor, que algo de bom vai sair dessa tribulação. Saber que Deus vai extrair algo bom disso. E talvez, na verdade, com certeza, você viverá coisas grandiosas que você não era capaz, mas após a tribulação você se tornou capaz, porque o Senhor já te provou, já te testou.
e já te preparou para isso. Quando a gente espana, quando a gente sai, não é perseverante na tribulação, a gente deixa de viver coisas grandiosas no Senhor. Porque só quem viu a glória e o poder de Deus manifesto em sua vida sabe o quanto isso é precioso. Mas não experimenta o poder e a glória de Deus as pessoas que não são perseverantes em meio à tribulação.